E aí, galera, vamos aqui para mais uma questão. Prova EFON 2019-2020, matemática, questão número 7. Sejam as funções reais f e g definidas por. Aí ele define cada uma das duas, a expressão de cada uma, e aí ele fala sobre, ele pede o menor valor do módulo de f de x menos g de x no intervalo de 1 até 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que é bastante intuitiva, né? Bom, já que ele está pedindo o módulo da diferença das duas funções, é justamente a gente vai pegar as duas expressões que ele deu para a gente e vai diminuir. Dessa forma, a gente vai definir uma nova função que eu vou chamar de h de x, de forma que o módulo de h de x é igual ao módulo de f de x menos g de x, que é igual a essa expressão aqui. Como que a gente obtém essa expressão? Basicamente fazendo a expressão do f diminuindo da expressão do g. Tá, gente? Então, uma conta de menos. Dá uma olhada aí, vê se você teve dúvida para chegar até aqui. Dá uma olhada na conta para ver se não tem nada de errado, tá? Mas então a gente define aqui o nosso h de x. E aí, como a gente está trabalhando, como a gente está procurando pontos de menor, mínimo, que como está em módulo a gente pode também associar com valores de máximo, a gente vai procurar então derivar o nosso h e igualar ele a zero, né? Derivar a expressão dele e igualar a expressão a zero. E é exatamente o que a gente faz aqui. O h' de x, se a gente derivar essa expressão que está aqui, a gente obtém exatamente isso. 4x ao cubo menos 27x ao quadrado mais 48x menos 20. E a gente iguala essa derivada a zero. Daí, por inspeção, e aí realmente, como que você descobriu isso aqui? Pô, testando mesmo. A gente normalmente, testa se o zero, se o 1, menos 1 são raízes. Se não forem, a gente procura 2, menos 2. E se nenhuma dessas for, aí a gente tenta algum outro método. Mas nesse caso, o x igual a 2 é raiz, só testar que vocês verificam que de fato ele é. E isso vai ajudar a gente muito, porque a gente tem aqui uma função do terceiro grau, né? Já que a gente encontrou uma raiz, a gente consegue diminuir o grau dela. Então, por Briot-Ruffini, que eu vou mostrar aqui embaixo mais detalhado, aqui tá, a gente consegue ver que essa função que a gente tinha, que é o h' de x, é igual a x menos 2 vezes essa outra função aqui, uma função quadrática. Beleza, galera? Aí, lembrando do Briot-Ruffini, tá em azul justamente porque se você não lembra como faz, é hora de lembrar, é hora de revisar isso. E aqui tá aqui todo o esqueminha do Briot-Ruffini para vocês se orientarem. Tá? Vou deixar isso um pouco de lado, só indicando como resolver. Beleza? Então, assim, a gente consegue obter então a fatoração desse h' de x em x menos 2, que vem justamente do fato do x igual a 2 ser uma raiz, multiplicando esse outro polinômio aqui, que a gente vai analisar um pouquinho mais para frente, no caso, no próximo slide. Partindo disso, da ideia de que ele seja zero, para a gente encontrar as raízes, a gente obtém pelo Bhaskara que x é igual a 17 mais ou menos raiz de 201 sobre 8, certo? E isso indica para a gente que uma raiz ela é mais ou menos 0,6 e a outra é mais ou menos 4,14, tá? Isso supondo aqui um valor para o 201, né, que vai ser mais ou menos, vai tirar da raiz, vai ser 10 raiz de 2, assim, mais ou menos. Aí supõe um valor para o raiz de 2 e faz a conta. Dá um pouquinho de trabalho, mas o que importa é o 0,6 ele está abaixo do 1 e o 4,14 está acima do 3. Então esses dois pontos aqui, que são pontos de máximo ou de mínimo locais, eles não vão importar para a gente porque não estão dentro do intervalo que a gente está analisando. O único ponto que interessa para a gente é o x igual a 2 que a gente achou antes, tá? De forma que, como a gente está trabalhando com esse intervalo, essas duas raízes não interessam, então a gente tem três candidatos a ponto máximo ou mínimo, o ponto que a gente está procurando. O x igual a 2,
e os pontos extremos do intervalo. A gente tem que levar em conta os pontos extremos, certo? Porque pode ser que esse cara aqui ele seja um máximo ou um mínimo local, só que esses valores de x igual a 1 e x igual a 3 sejam maiores ou menores que ele, mais próximos do eixo x, né, o que, é que a gente está procurando, e acabem invalidando isso daqui, invalidando x igual a 2. Então a gente precisa analisar os extremos. Isso vale para qualquer questão. Então, a gente simplesmente pega o 1, o 2 e o 3 e vai fazer os h's deles. O h de 1 é 1 à quarta, menos 9 vezes 1 ao cubo, mais 24 vezes 1 ao quadrado, menos 20 vezes 1, menos 1, que dá menos 5, certo? Então, a gente pode dizer que o módulo de h de 1 é igual a 5, certo? Da mesma forma, se a gente fizer o h de 2, a gente obtém que o h de 2 é menos 1, logo o módulo dele é 1. E se a gente fizer o h de 3, a gente obtém que ele é menos 7, e aí obtém que o módulo dele é 7. Portanto, qual desses três aqui está mais próximo do eixo x? Exatamente o h de 2, né? Esse aqui está 5 unidades abaixo, esse está 7 unidades abaixo, e esse está só uma unidade abaixo. Então, de fato, esse cara aqui é o cara que a gente está procurando. Poderia não ser. Poderia ser um desses dois extremos. Mas nesse caso a questão foi bondosa com a gente. Então, esse aqui é o cara que a gente está procurando e isso finaliza a questão. Beleza, galera? Então, bora para a próxima.